E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer, e este é um vídeo especial. Este é um vídeo sobre curiosidades, porque eu tenho aqui ao meu lado meu pai. Sim, Ah, meu pai. Estamos aqui em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, que é onde ele mora. E se vocês pediram para mim que eu voltasse nas origens, para eu falar como tudo começou, como um sábado qualquer começou, eu tenho que ir mais ainda atrás, mais ainda nas origens, desde quando eu comecei a desenhar. E eu vou esclarecendo isso para vocês, o porquê dessa conversa de hoje e o porquê que isso tem a ver com as minhas origens, certo? Papai, cá estamos. você é psiquiatra de formação, né? Você já foi escultor, você é autor e Hum, você já se aventurou também na vida do desenho, uhum, sim, é verdade. que é o primeiro assunto que eu quero tratar aqui. Eu quero falar sobre esta revista aqui, que ela se chama Traço. Ela foi uma revista de humor de Niterói, onde eu cresci grande parte da minha vida. E você criou um personagem que era um cão chamado Fido. Eu vou botar aí na tela para vocês Sim, o verem. saudoso Fido. Isso foi nos anos 70, Nos anos né? Nos 70. anos 70. Ela sobreviveu por 4 edições Ok. e depois Teve vida curta. desapareceu. Teve vida relativamente curta. A Traço chegou até a patrocinar determinados shows de rock em Niterói. Ângela Ah, Rorô tocou no nosso no, no, olha só. no nosso show. E nós tivemos uma vida curta, mas vibrante. O meu pai já fez tirinhas e já fez tirinhas de um cão. Que hoje eu faço tirinhas e faço tirinhas de um cão. O que era aprendiz naquela época superou em muito o mestre, né? Opa! Quantos anos você tinha quando você começou a desenhar o Fido? Você lembra? Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Olha só, né? Ah, Pegamos épocas parecidas porque na criação de nossos na personagens. verdade, em torno de 20 anos, porque eu comecei quando eu criei o Fido, eu estava ainda no aquilo que se chama científico. Hum, Eu estava no Instituto Gay-Lussac. ok. E foi nesse período que eu comecei a bolar e a desenhar o Fido. Tinha uma charge sua que se perdeu, eu tentei achar ela, não encontrei, mas eu gostava muito. Era de policiais levando um jogador de futebol falando, e ele falando, mas eu disse que eu sou ponta esquerda. Eu achei Ah, muito boa essa. o senhor não entendeu quando eu disse que era extrema esquerda? Pois é. Né? Ele tá sendo segurado assim Sim, por dois sim. policiais com a camisa 11, né? Porque foi na época da ditadura militar. Sim. O traço, ele surgiu na época da ditadura. Então, Até inspirado era em. uma forma de resistência, mas era uma forma de resistência possível, né? Que às vezes eles nos incomodavam um pouco, né? Nós ficávamos sempre, quando nós estávamos nos jornais de bairro, sempre havia aquele rumor de que fulano, Beltrano está de olho em Sim. vocês. E nós até fazíamos um trabalho relativamente inocente, né? Inspirado em Pasquim, né? Também, que Exatamente o existia que eu na ia época, dizer, né? inspirado no Pasquim. Foi a época até que a gente conheceu a turma do Pasquim, Legal. Ziraldo e tal, porque Poxa. eram nossos ícones, né? Do Sim, outro a lado gente se inspirava nesses ícones, né? Jaguar, Ziraldo, enfim, chegamos a ter vários papos com essa turma, né? Principalmente o Ziraldo, né? Que de vez em quando ia a Niterói até, nós saímos. O Pasquim era a grande expressão Sim, da época, né? E de resistência, né? sim. Incomodava tanto a ditadura que, em mais de uma ocasião, eles praticamente levaram toda a redação do Pasquim para a cadeia, né? E, na verdade, você tem que ter um certo cuidado quando se conta alguma piada sobre esse período da ditadura, pelo seguinte, para não relativizar o Uhum. que era uma coisa terrível, Sim. sabe? Você se sentir vigiado, você sentir que O você tempo podia todo, de né? alguma forma desaparecer, você de alguma forma molestado, maltratado ou perder as unhas, como se A dizia. pessoa podia, só para contextualizar quem pode ser mais novo está assistindo, a pessoa podia entrar na sua casa e te levar sem mandato, sem Sem nada. mandato nem Só nada. porque, né, Tá? fofocaram, alguém contou que você podia ter uma ligação com isso, com aquilo. Exatamente. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, quando se conta alguma piada ou alguma coisa
suposta ou pretensamente engraçada naquela época, para não relativizar o período, que foi um período de terror. Uhum. Né? Mas era impossível, nós não fazíamos piadas com até digamos assim, a burrice institucional. Sim. Né? Dos sujeitos, por exemplo, que chegavam numa livraria e iam confiscar os livros desse tal de Marx, né? Garcia Marques. Ele levou tudo que tinha Marx e levava. Tudo que era Marx, né? Enfim, que eram subversivos, né? Quando o sujeito era levado para uma delegacia, o sujeito não sabia até se ia voltar. Devia ter sido né? muito complicado pelo fato de você ser vigiado o tempo todo. Exatamente. E vigiado pelas pessoas também, que você não sabia se podia confiar ou não, podia dedurar você. Uma vez você não pode falar mal do seu governo, falar mal do presidente, falar mal, com o risco de sumir no dia seguinte. Né? Então deve ter sido. E é claro que a voz artística, né? Existe uma grande. Para ter liberdade, a gente não tinha liberdade, né? Então, para ter uma liberdade artística, é claro que existiam muitas críticas, né? Cada artista fazendo o seu papel na sua categoria artística contra esse regime. O artista, ele, de alguma forma, ele tem que ser transgressor, mas transgressor no sentido assim, de que ele avança os limites, né? Uhum. Ele amplia os limites. Né? Não é por acaso que todas as ditaduras abominam a arte, abominam formas de expressão artística. Né? Não aconteceu só no Brasil, mas nós vivemos essa situação no Brasil. Uhum. Então, eu que passei a infância e a adolescência e até parte da idade adulta. Os 20 anos da ditadura, né? Você vivenciou eles. Peguei os 21 anos, né? Eu fui votar para presidente em 1989, né? Pela primeira vez. E abaixo a censura, né? Não tem que haver censura. Exatamente. E na época da ditadura, eu lembro que os músicos, né? Existia uma pessoa que a música deveria passar por esses censores, para eles verem se a música estava de acordo aos padrões dos cidadãos de bem, se não tinha palavrões ou coisas do tipo, né? Não era nem palavrão, não. É qualquer, assim, alusão mesmo subjetiva. Por exemplo, aí o compositor tinha que se adaptar. Sim. Por exemplo, né, é emblemática uma música do Chico Buarque, na qual ele diz: na barriga da miséria nasce brasileiro. Né? O censor, isso o Chico mesmo já falou, o censor considerou ofensivo ao Brasil, ofensivo aos brasileiros. Na barriga da miséria nasce brasileiro. Então o que o Chico teve que fazer? Tirou o brasileiro para o batuqueiro, né? Então imagina você que tem uma criação, hoje nós temos liberdade, estamos acostumados com essa liberdade para criar, porém você tinha uma pessoa do Estado que você tinha que prestar contas para ele, mostrar sua criação para ele, para ver se aquilo passaria para você poder publicar. Algumas pessoas vão achar curioso porque o meu nome é Carlos Ruas, meu nome é artístico. E meu nome é Henrique Bom. Aí eu falei, mas ele é seu pai? Como é que funciona isso? Então, para quem não sabe, o meu nome inteiro é Carlos Henrique. Sim, eu sou o Carlos Henrique. Carlos Henrique Ruas Bom. Porém, eu tinha que escolher um nome artístico, eu tinha que dar uma enxugada nisso se eu quisesse me lançar como artista. Então, ou eu usava Carlos Ruas, Carlos Bom, ou Henrique Ruas ou Henrique Bom. O primeiro nome é Carlos, então pensei, vou manter o Carlos. Mas eu achei que o Bom iam fazer muita piada. Porque podia achar que era meu narcisismo, podia parecer que não era sobrenome, não sei o que. Exatamente. Não é um nome, é um estigma. Pois é, ele se acha o bonzão, não sei o que. Eu pensei, e eu achei que também Carlos Ruas, pro Carlos soava melhor do que o Carlos Bom. Aí eu pensei, por via das dúvidas, eu vou ficar com Ruas. Não que não tivesse piada com Ruas também. Por isso que é Carlos Ruas Henrique Bom. Você, por muitos anos, você fez uma ampla pesquisa de muitas famílias que vieram da Europa para o Brasil, no século XIX. Século XIX. Houve um movimento de migração, um movimento migratório em 1819, né, de um contingente de suíços, aproximadamente 2.000 suíços, para o Brasil. Né? Isso foi um movimento. O Brasil ainda era Reino Unido a Portugal, né? Não era nem independente ainda. Tá. E eu estudei esse movimento, estudei historicamente esse movimento migratório. Né? Por acaso, nós até descendemos desse movimento migratório, mas o meu objetivo foi escrever algo histórico sobre, né? Uma pesquisa histórica, aí resultou no ensaio histórico Imigrantes. Eu procurei falar sobre cada uma delas
para que elas não fossem mera estatística. Isso aqui é maior que uma Bíblia. Eu falo sobre cada uma delas, o que aconteceu, o destino de cada uma delas, até onde é possível você resgatar isso quase 200 anos depois, agora já mais de 200 anos depois, né? Aliás, em cada um desses navios tinha ancestral nosso, né? Porque a monogamia, que né? bom que não naufragou, né? As endogamias, as relações maritais entre essas famílias nos primeiros anos era muito grande, né? O mercado matrimonial talvez fosse muito restrito. Então só casavam entre eles. Sim. Então isso resulta que nós temos ancestrais em cada um desses navios. Sabe? Um desses navios, o Camilos, ele encalhou na Mancha. Ele encalhou, quase naufragou. Tiveram que retirar todos os passageiros, retirar parte da equipagem, retirar materiais. Para ver se ele... Enfim. Aí levaram o navio, né, avariado até Ramsgate, né, na Inglaterra. Ele permaneceu lá durante algum tempo, sob reparos, para então reencetar a viagem para o Brasil. Não deve ter sido fácil essas viagens pelo Atlântico. Não foi. Quebra de mastro, houve pelo menos mais de um navio, quer dizer, que não era tão incomum assim. De repente vinha uma rajada de vento violenta e lá seguia o mastro. Sim. Sabe? E eles carregavam mastros sobressalentes. Então eles, lá no mar mesmo, eles repunham o mastro, etc., e continuavam a viagem. A primeira parte desse livro é o contexto histórico do porquê houve essa migração. Por que a Suíça, de alguma forma, desejava migrar, né? Alguns cantões suíços desejavam que parte de sua população migrasse, e por que o Brasil, na época, também queria absorver essa migração. Se você tem um sobrenome de origem, digamos assim, suíça, né? Ou afins, e você não sabe nada da sua árvore genealógica familiar, talvez aqui tenha muita resposta sobre isso. E você depois se inspirou para fazer um romance histórico, sim. Baseado nisso, que é A Noite dos Peregrinos, que agora está com um design novo de capa, né? Perfeito. Aliás, o design feito, exatamente, né? Feito por Carlos Ruas. Designer gráfico, de formação. Então, esse livro ele foi traduzido para o francês em 2017. Ele está rolando lá na França. Foi, na Suíça principalmente. Bem, voltando para o assunto do desenho, as origens do Sábado Qualquer não teriam começado se não fosse alguns acontecimentos na minha infância. Eu lembro um dia que eu era bem criança. Espero que não seja traumático. Eu estava desenhando no chão da sala e você viu aquilo, você sentou do meu lado e como você desenhava, você falou, olha, eu vou fazer o desenho de um personagem aqui, você copia do lado. E aí você ia fazendo o personagem, 2 olhos, o nariz, a boca, e a partir daquele molde, daquele rosto, eu fiquei pensando, e se eu fizer ele careca? Eu reproduzia de novo, só que sem cabelo. E se ele fosse punk, como é que eu desenharia? Eu desenhava aquele mesmo molde, só que punk. E se ele tivesse barba? Então eu me baseei naquele molde que você tinha me ensinado e a partir daquele molde eu fui criando o meu. Perfeito. Então aquilo foi muito importante para dar um upgrade e até para dar um prazer e um estímulo na minha carreira artística, porque depois dali eu meio que não parei mais. Eu desenhava na escola, desenhava nos livros, desenhava na parede, o professor brigava, mas ali era o meu dom, ali estava o meu futuro. E eu não parei, hoje eu vivo de desenho. E eu lembro também nessa mesma época que tinha suas tirinhas, suas revistinhas com charges, tinha umas revistinhas com charges do Enfio, eu comecei a estimular meu senso crítico, porque uma coisa é uma tira leve, uma tira que é fofinha, né, um Garfield, e é um outro universo, quando é uma charge que é uma crítica a algo, não necessariamente engraçado. E para uma criança começar a compreender o que é a crítica, o que é a ironia, e com aqueles livros em volta de mim, eu comecei a compreender isso muito cedo. E o fato de eu ter compreendido isso muito cedo e a ter absorvido isso muito cedo, tanto Asterix, quanto Enfio, quanto Quino, que estavam ali à minha volta. Quino, Imortal Quino. Que faleceu recentemente.
isso foi muito importante para que 15, 20 anos depois eu estivesse criando um Sábado Qualquer. Então, muito obrigado por isso. Eu fico muito feliz. Bom, você falou em punk, careca e barbudo. Em relação aos punks, eu não posso dizer nada, mas eu não sei se você se inspirou no careca barbudo. Para criar a divindade, vai que eu me inspirei em você. Então, pai, muito obrigado pela sua presença, pela conversa que tivemos. Afinal de contas, né? Tivemos essa oportunidade. Sim. E sentir você, seu irmão, né? E seus outros irmãos, cada um de alguma forma enveredando por um território, um caminho, mas se sentindo bem, se sentindo feliz, né, naquilo que faz e contribuindo, né, de alguma maneira socialmente, né, para que esse mundo fique melhor. Eu me sinto absolutamente gratificado. E para quem quiser conhecer, alguém teve interesse, eu tenho um sobrenome que eu não sei de onde, vem da Europa, acho que é a França, a Suíça, a Alemanha, não sei o que. Quem quiser conhecer o pai, vou botar na descrição também o Facebook dele. Ele não é muito de redes sociais, mas Facebook ele aprendeu que é uma maravilha. Faz uns textões, milita, coisa linda. Né? E aí vai lá e pergunta para ele quem tiver alguma dúvida ou quem tiver interesse também em suas criações, seus livros. O trabalho dele é bem bacana. E, bem, quem tiver interesse, quem gostou, dá uma conferida. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim, um Sábado Qualquer. Origens. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais.